Olá, gente boa. Estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso Gotas de Sabedoria. E é muito bom ter você aí já sintonizado no nosso canal, acompanhando. E já pedimos a você que deixe aí o seu like, o seu joinha. E se inscreva no nosso canal, é muito importante a sua parceria. E também que você compartilhe agora nesse momento para os seus colegas, seus amigos aí nos seus grupos, que possam acompanhar a nossa edição de hoje, que está muito boa, com certeza será excelente. Temos aqui conosco a Fernanda, né? A Fernanda, ela é uma empresária da nossa cidade, ela é diretora da empresa Comunicar, né? De aparelhos auditivos, também ela é contadora, é isso, Fernanda? É isso mesmo. Contadora, né? Está cursando fono? Fonoaudiologia. Fonoaudiologia, isso. Né? Que bom, Fernanda. Então é um prazer muito grande. Nós vamos conversar sobre essa questão da audição hoje. Ela está se especializando na área, trabalha, né, com essa área já há muito tempo. E é muito bom ter você com a gente, Fernanda. Queremos já te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. E fala um pouquinho mais de você aí para nós. Primeiramente, eu quero agradecer, né, ao pastor, a toda a equipe, né, que me convidou, né. É sempre uma honra poder falar, né, daquilo que a gente faz com tanto amor, né, e também daquele que é o melhor de tudo, que é Jesus, né. Então, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que estou muito feliz e que seja, né, um episódio muito bacana, né, para você ser, né, edificado tanto na palavra quanto também nos conhecimentos, né. Fernanda é rondonopolitana, não? Sou, nasci em Rondonópolis. Oh, que beleza. Sou nascida, criança só traz rondonopolitana, tá vendo? Gente, eu sou apaixonada pela nossa cidade. Uhum. Morei um tempo fora, né? Inclusive, foi o tempo que eu conheci Jesus, quando eu morei fora. Legal. Né? Assim, desde pequena, eu já ia para a igreja sozinha, né? Só que eu ia na igreja católica sozinha. Então, fazia catequese, né? E aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu conheci uma galera assim legal da igreja evangélica. E aí eu comecei a frequentar. E aí isso foi em Rondônia. Eu morei em Rondônia por 3 anos. Né? A minha mãe era casada com meu pai. E meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Tá. E aí, quando eu tinha uns 9, minha mãe casou de novo. E nesse casamento, o atual esposo dela passou num concurso para Rondônia e nós fomos embora. Legal. Inclusive, nessa época, ele ganhou um CD do Trazendo a Arca, na época. Né? Aqueles louvores lindos que eles fizeram em um CD. E eu ficava ouvindo, ele ficava ouvindo aquele CD em casa e eu ficava ouvindo aqueles louvores e falava, nossa, né? Que legal essas músicas, eu gosto, estou gostando. E aí eu comecei a ir com esse pessoal que eu conheci na igreja e foi onde eu, né, me converti. E aí logo após eu voltei para Rondonópolis para estudar, porque lá em Rondônia é bem difícil assim as faculdades, né? E aí eu voltei. Mas sou nascida em Rondonópolis, criada, eu amo essa cidade, é muito boa. Casada? Sou casada. Isso. Eu fiz 9 anos de casada mês passado, né? Um mês. E o amado, como é que é o nome? Ele é o Jonathan. O Jonathan. Ele é o fonoaudiólogo que né, iniciou a clínica. Na verdade, ele idealizou, né? Falou, meu sonho é ter uma clínica de fonoaudiologia e mexer com aparelho auditivo, né? Aqui na cidade era muito carente, né? Dessa a especialização dele, né? Ele fez em São Paulo. E voltou para cá também. Ele também é rondonopolitano. E aí, há 6 anos atrás, eu enganjei aí nessa Tem uma estrada. filhinha? Tem uma filhinha de 5 aninhos. Como é o nome? Helena. Helena é Helena vai assistir a mamãe também, Vai, né? nossa, ela é fã número 1. Com certeza, né? Ela é fã número 1. Então, o Jonathan, né, decidiu abrir a clínica 6 anos atrás e eu engatei junto com ele. Eu já era contadora. E aí, como o senhor disse, né, eu sou estudante de fono, porque você está ali, né, na clínica todo dia, e aí você sabe que tem demanda, precisa muito de profissional. E aí foi onde eu decidi fazer. O ano que vem eu me formo já em fonoaudiologia. Legal. Já tá no último semestre, então. No penúltimo, né? O ano que vem eu curso mais um tempinho.
na Universidade Federal ou Aqui não tem. Aqui não eu tem. faço em Maringá, no Paraná. Inclusive, vou sair agora e pegar o avião para estudar lá. Opa! Daí você faz à distância. à distância com as provas. Isso, né? as aulas presenciais, estágio, é tudo lá. Legal. E a gente fica nessa correria. É uma correria, né? É uma correria, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, é uma especialidade assim que ajuda muito as pessoas. É verdade. Paula, você tem compartilhar assim, alguma situação engraçada que você tem aí de família? Também pode ser na sua área que você queria compartilhar com a gente? Tem uma situação engraçada que todo mundo gosta de ouvir, né? Que eu e meu esposo, a gente tem 9 anos de casados. E eu estava na igreja, ele chegou em mim e falou assim, vamos sair para jantar eu, você e minha mãe? E eu disse, vamos, né? Achei que ele ia falar alguma coisa da irmã dele, que estava meio sumida da igreja. E aí, no jantar, ele falou assim, ei, eu queria saber se você quer casar comigo. E eu falei, nem conheci ele direito, né? Falei, eu quero. E depois de 4 meses, a gente casou. E estamos aí na caminhada rumo aos 10 anos de casado. Então, assim, todo mundo gosta de ouvir essa história porque não acredita, né? Nem eu acredito. Até hoje eu falo para ele, quem que foi, né? O mais doido, se foi ele ou se foi eu, né? Mas é algo engraçado que mudou a nossa vida, né? Tanto a dele quanto a minha, né? E toda a nossa trajetória aí. Fernanda, você falou, se converteu, mas qual a igreja mesmo você hoje congrega? Você congrega uma? Hoje a gente está visitando algumas igrejas. A gente até o ano passado congregava em uma, onde eu congreguei 11 anos, né? E agora a gente está visitando algumas, até a gente achar o nosso lugar. Pronto. Então, fica aqui o nosso convite, né? Para que você visite a nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana Boas Novas. Está conhecendo um pouco o nosso templo aí, né? Cheguei um pouquinho mais cedo, já ouvi ali o estudo, muito bom. Isso, a gente estava falando de um assunto muito complicado agora no final, que a gente estava falando sobre doutrina e falando sobre essa questão que é muito interessante. Mas fica o nosso convite para você, Fernanda, com certeza. para o seu esposo também. Com certeza. Né, para o Jonathan. Né? E a pequena... Helena, a princesa Helena, né? Nome bonito, né? É um nome bem forte. É um nome bem forte. Bem forte. Fernanda, então, nós pensamos assim no assunto de hoje, já que é a sua área, né? Assim, você está se especializando, seu esposo é especialista na área auditiva, né? Vocês têm uma clínica, né? E também tem a empresa que, né? Sim, lá na clínica a gente faz os exames e também faz a adaptação do aparelho auditivo. Né? Então, a gente já tem o conjunto todo, né? Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, mas eu acho que eu não ouço bem. Ou muita gente, pastor, o que acontece? A pessoa, quando ela tem a perda auditiva, ela não consegue identificar. Porque é como se a gente estivesse ouvindo um som e a gente abaixasse o volume. Continuamos ouvindo, só que numa altura mais baixa. Então, a pessoa, quando ela tem a perda auditiva, ela não consegue identificar que ela está ouvindo mais baixo. Para ela, está ouvindo. Eu posso dizer até pela minha avó. Minha avó falava, não, mas eu ouço bem. Mas a gente via que ela estava ouvindo, não estava ouvindo bem. A televisão era mais alta. Quando a gente chegava, abria o portão, ela não ouvia a gente chegando. Então, normalmente, os familiares identificam primeiro que aquela pessoa não está ouvindo bem. Né? E aí eles falam, e agora? A gente está achando que não está ouvindo bem. Então, lá na clínica, né, a pessoa liga, agenda um horário, então faz os exames. E se der uma perda auditiva, a gente tem os aparelhos auditivos para a pessoa fazer o teste. Então, ela faz o teste, vai para casa, vê como que melhora, né, a audição, que é instantâneo. É igual a gente com óculos. Colocou o óculos, a gente vê que já começou a enxergar. É igual o aparelho auditivo. Então, lá na clínica tem tanto os exames quanto os aparelhos auditivos. Então, a pessoa vai lá e já sai de lá com o problema resolvido. Então, é muito bom, assim, a gente vê pessoas que a gente conseguiu ajudar. Eu tive um caso bem interessante que eu gosto muito de compartilhar. Uma pastora chegou à nossa clínica, a filha levou ela, assim, meio à força. E ela chegou lá e disse que estava entregando o ministério. Porque as irmãs da igreja, eu ia falar com ela e ela não ouvia. Então, às vezes, a irmã estava tratando de um assunto delicado e ela não conseguia dar uma resposta porque não ouvia. Então, ela ia entregar, né? Não ia mais pastorear. E aí, eu disse para ela, eu falei, mas a senhora já deu uma chance? A senhora já procurou ajuda? Não tem jeito. Eu falei, mas quem disse isso para a senhora?
tenho certeza que não foi Jesus que disse isso para a senhora, que não tem jeito. Então, a gente fez os exames, colocou o aparelho nela e ela ficou muito feliz. Voltou a ouvir, hoje está lá, continua o pastoreio, né? Então, assim, isso marcou bastante, porque, olha só, ia perder o chamado, né? Ia deixar de lado o chamado por causa de uma dificuldade. E tem muitas pessoas que acreditam que não tem jeito, mas tem jeito sim. Fernanda, eu vou agora aproveitar e fazer uma consulta aqui. Minha esposa e meus filhos, né? Assim, e também algumas pessoas bem próximas, né? Elas falam que eu falo muito alto. Isso pode ser algum sinal de perda auditiva? Pode, porque a pessoa, quando ela não está se ouvindo da altura correta, ela aumenta a voz. Então, é sim um dos sinais. A pessoa, quando ela fala muito alto, ou se a pessoa está de costa e você fala com ela e ela não dá atenção, ou às vezes pede para repetir, fala, o que você falou mesmo? Mas eu ouvi, eu só não entendi. São sinais. Televisão também, né, mais alta. Então, são alguns sinais de que a pessoa não está ouvindo bem. Então, tem que fazer audiometria, né, para a gente ver como que tá, porque às vezes não é uma perda significativa, mas já é uma perda que a gente precisa corrigir, senão a pessoa vai piorando, né, vai agravando. Para entrar na questão da própria prevenção, né? Exatamente. A prevenção hoje, porque a perda auditiva tem aumentado muito. Antes, as pessoas falavam assim, mas eu nunca vi ninguém usando aparelho auditivo. Hoje não, hoje eu tenho pacientes de 4 aninhos, 7, 12. Então, assim, está cada dia mais comum. E depois do Covid, aumentou muito. Aumentou muito. Eu peguei um jovem hoje, 31 anos hoje. Ele esteve lá na clínica, 31 anos. E ele falou, depois do Covid, eu fiquei assim. A hora que eu abri o exame dele, uma perda significativa para uma pessoa de 31 anos. Você, Fernanda, falou aí sobre a questão das crianças, né? Como a mamãe pode, nos seus cuidados com o seu bebê, identificar que a criança ela tem alguma dificuldade, tem alguma orientação que vocês podem dar a uma mamãe? Tem sim. O bebê, quando ele nasce, ali nos 2 mesezinhos ali, você vê que você fala com o bebê ou faz um barulho mais alto, ou bate a porta, ele, né, às vezes assusta, ele olha, então ele tem esses reflexos, né? Então a mãe tem que observar isso, né? Você viu que o bebê, você fez um barulho alto, o bebê não se manifestou, algo não está certo, né? O bebê vai 6 meses, ele começa você fala com ele, ele tem uma resposta, fala, cadê o bebê da mamãe? Ele já faz, né? Já sorri. Então, assim, você percebe que com alguns sons, ele não se manifesta, né? Então, por exemplo, uma criança de 2 aninhos, 3, fala, é desatento, a gente fala, a TV é muito alta, a gente fala com fulano, ele é desatento. Não é desatento, tem que fazer um exame para ver. Eu já tive casos lá na clínica de crianças que os pais falavam, é desatento. Não é. Então, assim, o Joãozinho, a gente tem que falar várias vezes com ele para ele ouvir. Ele está brincando, ele não me ouve quando eu falo com ele, porque ele fica desatento, ou ele não presta atenção. Às vezes não é só desatenção. Não é desatenção. Né? Eu tive mesmo até uma criança que eles estavam falando que poderia ser algum problema neurológico. E não era somente perda auditiva. Então, assim, não estou dizendo que todas as crianças, sim. Né? Mas tem que fazer uma triagem, sim. Porque uma criança com perda auditiva, ela perde aquelas informações primordiais, né? Então, a criança vai para a escola, ela não consegue compreender direito o que o professor está falando. Aí ela não se desenvolve bem na escola. Aí começa, mas essa criança tem dificuldade de aprendizagem. Então, aí já começa para uma outra linha que às vezes foge daquilo, né? Então, desde o nascimento, a mãe tem que estar atenta. O bebê, falou com o bebê, sons, né? Às vezes eu lembro quando a minha filha era neném, às vezes ela estava lá na sala, dormindo no carrinho, e eu na cozinha, a gente lavava a louça assim, com aquele cuidado, que se caísse, batesse, ela acordava. Acordava. Então, eu presenciei, né, um casalzinho de crianças, uma de 3 e o bebê de 2 mesinhos, que o pai tem uma síndrome rara que causa perda auditiva. E as 2 crianças nasceram com essa síndrome. E a irmãzinha estava gritando bastante, porque ela não se ouvia, né? Gritando, normal. E o bebezinho no bebê conforto nem se mexia. Dormindo do jeito que ele estava. E aí o meu esposo falou assim,
tem que fazer o exame nele também. A mãe falou, não, mas ele é bem tranquilo. Aí meu esposo falou, mas é até demais, porque ela está gritando de uma altura muito alta e ele não está... Não se incomoda. Então, o bebê, ele fica ali na barriga da mãe, ele está protegido. Ele quase nem ouve nada, né? São pequenos sons que ele ouve, mas não é igual aqui no nosso mundo barulhento. Então, logo que ele nasce, qualquer barulho que você fizer, ele vai acordar, ele vai despertar, ele vai, com 2, 3 meses, ele já procura, né? Falou com o bebê, ele já olha, ele já procura. Então, a mãe tem que ficar atenta com esses sinais, né? Se vê... E também, pastor, quando o bebê nasce, é pedido o teste da orelhinha. Ah, tá. Né? Eu não sei se na época que o senhor teve seus filhos pediam. Não, na minha época não me lembro. Eu não me lembro que os meus o exame da orelhinha, que ali a gente já consegue detectar possíveis perdas ou alguma coisa. Né? Então, hoje nós fazemos lá na clínica também. Inclusive, hoje a gente fez, ontem nós fizemos de alguns recém-nascidos. Então, quando nasce, o médico já pede teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do pezinho. Então, ali no teste da orelhinha, a gente já pode diagnosticar alguma coisa se a criança já nasceu, né, com uma perda auditiva. E o que acontece muito também, pastor, quando a criança tem muita infecção de ouvido, perde também a audição. Na questão do banho, às vezes a mamãe, né, deixa água, né, deixa líquido, água. Né? Também as mamães têm que, vocês mamães, papais, tomem muito cuidado quando vai alimentar o bebê, né, a criança. Não pode alimentar ele deitado, porque quando o bebê é muito pequeno, a tuba auditiva dele não tem o ângulo de 90 graus, né, que a gente fala, que é esse, né, assim. Ele é reto, né, ele é mais... Então, quando o bebê se alimenta deitado, o líquido vai diretamente para a orelha, né? Isso pode causar... E aí o líquido fica lá. E aí ele vai apodrecendo, né, e aí causa as otites. E as otites recorrentes causam a perda auditiva, né? Eu tive uma criança de 3 anos agora, semana passada, na clínica. Ela vai ter que fazer uma pequena cirurgia, vai colocar um dreno, porque está com muito catarro no ouvido. Então, tem que tirar. Puxa. Porque aquela infecção vai alterar as células que vai dar perda auditiva. Então, assim, isso é muito sério. Mamães, papais, né? Alimentem sempre seus nenéns, suas crianças, em ângulo de 90 graus, né? Por isso que é orientado as mamães, né, a amamentar assim, para evitar. Então, se o bebê tem bastante infecção de ouvido, tem que cuidar, tem que levar no médico para tratar, né? Porque tudo isso acarreta a perda auditiva. Fernanda, você falou algumas causas, né? Mas teria outras causas que você poderia ajudar aqueles que estão nos assistindo, assim, até para as pessoas se prevenirem, né? Porque às vezes não percebem que isso pode prejudicar a audição, né? Pode. Por exemplo, que eu garanto que todo mundo que está aqui, menos eu, faz é pegar o cotonete, sentar aí, ó. Ixi. Até fazer aquele calafriozinho assim, não tem? Não pode, orelha não foi feita para limpar o cotonete. Inclusive, se vocês pegarem, o rótulo do cotonete está escrito lá para não colocar na orelha. Mas é um costume nosso. E o que acontece? Quanto mais você coloca o cotonete, mais risco de você lesionar a orelha. Olha aí. E pode acarretar perda auditiva também, né? Outra coisa que está tendo muita perda auditiva, fone de ouvido. Opa. Os jovens estão, o tempo inteiro com fone de ouvido. Qual é a altura ideal, Fernanda? Então, então não pode usar mais fone de ouvido? Não é isso. Pode usar o fone, desde que você consiga ouvir os sons que estão à sua volta. À sua volta. Então, você está aqui ouvindo sua música, o seu louvor, mas você está ouvindo as pessoas que estão à sua volta. É a altura ideal para ouvir. O pessoal que trabalha com barulho... Com máquinas, né? Máquinas. Tem que usar o EPI. O EPI, gente, tem que usar... Porque, né, o equipamento de proteção. Porque a gente tem tanto tempo e determinadas alturas de barulho que a gente pode ficar exposto sem causar a perda. Fernanda, lembra que eu fiz a pergunta para você sobre o meu caso? Eu creio que um dos problemas, depois eu quero até ir lá na clínica, claro, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Consultar com vocês, porque meu pai tinha uma empresa
metalúrgica, empresa, máquinas muito barulhentas. Nossa casa sempre foi ao lado, né? Sim. E a gente sempre lidou com isso, com muito barulho, né? E isso eu creio que deve ter lesionado, né? Sim, como você está colocando aí que é causa, né? A gente não atenta para isso, mas isso pode trazer prejuízo para a gente. Exato. Né? Normalmente, antigamente, não tinha muita consciência disso. Né? Então, existia aí não usava o EPI. E os maquinários antigamente eram muito barulhentos. Hoje tem, mas hoje tem um cuidado maior, porque tem um conhecimento maior. Né? Então, isso tudo, para o senhor ter uma ideia, chega um paciente lá com uma perda, mais ou menos a idade do senhor. O lado direito é melhor um pouquinho, o lado esquerdo é pior, a gente já sabe que ele era motorista. Porque os caminhões os caminhões antigamente não tinham ar-condicionado, e eles, abriam a janela. E aquele barulho aqui, o vento, né? O tempo inteiro. Vamos se dizer que ele só andava 8 horas por dia, que não é o caso. Né? Andam muito mais. Aquilo ali, então, acarreta a perda auditiva. Também. Então, são algumas prevenções que a gente tem que tomar, né? Porque a idade chega, e com a idade chega a perda auditiva também. Mas hoje tem muitas pessoas jovens desenvolvendo a perda porque não cuidou. Né? Alguns medicamentos ototóxicos também, tem alguns medicamentos que causam perda auditiva. Mas, igual, por exemplo, no caso da Covid, ou era aquele medicamento para salvar o paciente, ou, né? Então, eu tive mesmo um paciente nosso que ele já usava aparelho, e depois da Covid a perda dele dobrou. Fomos investigar o porquê o medicamento que trataram ele contra a Covid causou a perda, né? Aumentou, né? Vamos dizer, contribuiu. Então, é algo que, infelizmente, tem que ser utilizado. Mas, por exemplo, agrotóxicos, alguns causam perda auditiva. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode prevenir. Né? Então, assim, o mais básico, para tarefinha de casa, para todo mundo começar a fazer hoje. Fone de ouvido, vamos baixar. Abaixa. Se possível, nem ouça. Né? No fone de ouvido, ouve, né, a música ambiente. Né? Para de usar cotonete. Né? Trabalha com barulho, use EPI. Né? Então, são as tarefinhas básicas aí que todo mundo consegue fazer para, né, evitar. Então, diante dos graus, né, de perda aditiva, né, pelo que você colocou, vai dependendo do grau, o tipo. Então, há aparelhos, né, para cada tipo de grau, né? Às vezes as pessoas ligam lá para pedir informação, e elas falam, como que... Não quero aquele aparelho grande, não. Eles já falam, né? Não, aquele aparelho grande vai todo mundo ver. Mas os aparelhos, para cada tipo de perda, tem um tipo de aparelho. É igual a gente, eu uso um e pouquinho, né? 2 no outro olho. É a mesma coisa os aparelhos. Então, tem modelos... E existem modelos diversos, né? Diversos. Tem com pilha, sem pilha, carrega na tomada, que põe fora, que põe dentro. Tem um monte, né? O que a gente sempre pede é que a pessoa está desconfiada que está com perda ou já sabe que está com perda, vai logo. Porque quanto mais rápido procurar ajuda, mais modelos a pessoa vai conseguir. Porque se a pessoa chegar lá com uma perda muito grande... nem todo tipo de aparelho eu consigo colocar nela, porque a perda é alta. Fernanda, e tem possibilidade de um paciente que está com perda e, através do tratamento, ele melhorar, assim, sem o aparelho? Depende da perda, né? Por exemplo, a pessoa que tem otosclerose. Otosclerose é uma doença nos ossos, né? E o primeiro... lugar que ela afeta é a audição, porque o menor osso do corpo humano está dentro da orelha. Legal. O menor osso do corpo humano, ele é bem pequenininho, até tem no chaveiro do meu carro. Então, às vezes com uma cirurgia, né, um medicamento, a pessoa melhora, mas com o tempo vai voltar por causa da patologia, né? Então, assim, há casos sim. Por exemplo, essa criança que eu disse que estava com infecção na orelha, que vai colocar o dreno, né? Ela não está ouvindo muito bem porque está cheia de catarro dentro da orelhinha. Então, vai colocar o dreno, vai melhorar, né? Então, tem alguns casos mas que reverte, mas isso vai do tipo da perda também. Se for uma perda, né, que é caso de aparelho, aí coloca o aparelhinho e a gente vai impedir que ela progrida, né, a perda. Fernando, mas deve ser muito legal quando vocês chega um paciente, né? Chega uma pessoa e aí faz o diagnóstico e de repente ele coloca o aparelho e daqui a pouco ele começa a ouvir, né? Vocês têm casos muito interessantes assim, né? Tem, nossa, todo dia tem um que chega lá e conta. Teve uma vez que falou assim, nossa,
que como a gente empresta o aparelho para a pessoa ficar em teste alguns dias, ela vai e testa ele emprestado. Ah, tá. Então vai para casa, leva embora o aparelho. Para ver. Para ela ver como que é, porque nunca usou, né? E aí teve uma que voltou do teste 3 dias depois e falou assim: meu gato voltou a miar. Falei, o gato voltou a miar. Ela falou, voltou, menina. Eu falei, olha, eu já vi. A filha falou assim, ó. A minha mãe estava dando carne todo dia pro gato, porque ela incutiu que o gato não miava, mas o gato estava miando. Mas ela não ouvia. Né? Então, assim, a gente ouve muitas histórias assim, sabe? Tem pacientes que às vezes choram, falam, olha, eu ouvi meu netinho, que antes eu não ouvia, né? Ele falar comigo. Então, assim, isso é muito gostoso e foi o que me levou a mudar o curso da minha profissão. Porque de contadora para fonoaudióloga é bem diferente, né? Mas ali, aquele contato dia a dia me fez apaixonar pela profissão, né? E aí hoje me despertou a cursar esse curso. Então, a questão do aparelho, também a pessoa tem que saber manuseá-lo, que tem limpeza, tem... Como é que a pessoa vai... tem a questão de volume, como que tem. Normalmente, explica um pouquinho para as pessoas entenderem, que eles falam, e como que funciona, né? Exatamente. O aparelho é regulado através do exame da pessoa. Então, a gente faz o exame, regula, coloca só aquilo que a pessoa... O paciente não mexe ali, né? Não. Na questão... A gente tem os aparelhos que tem os botõezinhos, mas a gente gosta de deixar bloqueado, porque às vezes vai passar a mão ou vai tirar e aperta sem querer, né? E às vezes um paciente desprograma, e aí tem pacientes de idade, né? Só que a maioria dos aparelhos hoje em dia, eles têm tecnologia, então conecta no celular. Então o paciente abre o aplicativo do celular e ali ele consegue abaixar, diminuir, fazer tudo que ele quiser. Tá legal. Ali no aplicativo. Só que ele consegue ver, se o aparelho dele não estiver bom, ele consegue entrar no aplicativo e ver que ele mexeu ali. Então tem esse suporte, né? Então tem os aparelhinhos, por exemplo, você não pode nem dormir, nem tomar banho com eles, né? Tomar banho porque queima, é um dispositivo eletrônico, né? E não pode dormir porque às vezes machuca a orelha e pode quebrar o aparelho também. Então esses cuidados e limpeza também, cada modelo de aparelho tem um tipo de limpeza. E isso tudo a gente explica também quando o paciente adquire o aparelho, né? O modelo dele é esse. Então, a gente vai ensinar ele a limpar o modelo dele, né? Então, o aparelho, ele não vai prejudicar a pessoa na sua vida, exercício, jogar bola, tudo não. Inclusive, dentro desse aplicativo do celular, com os dos aparelhos, você consegue ver quantos passos você deu, quanto tempo você ficou de pé. Hoje mesmo eu estava explicando para um paciente. Então, você abre ali seu aplicativo e você, usando o seu aparelho, ele monitora quantos passos você deu, tanto tempo que você ficou em pé. Então, a pessoa tem uma vida plena. Pode fazer exercício, pode tudo. Pode tudo, só não pode tomar banho e dormir com ele. Mas o restante vida normal. Inclusive, igual eu disse para o senhor, né? Eu vou viajar agora e aí meu esposo regulou um aparelho para mim. Porque como ele conecta no celular, eu não preciso de fone de ouvido. Eu coloco lá meu YouTube, lá minha música e eu vou ouvir nos aparelhos. Então, assim, a pessoa ela tem uma vida completa. Antigamente, havia muito tabus, né? Sobre os aparelhos auditivos. E ele era muito... Não tinha muita tecnologia, né? Mas agora eu tenho um aparelho que traduz 27 idiomas. Se eu estiver falando em japonês com o senhor aqui, o senhor vai ouvir em português. Olha que beleza, rapaz. É tecnologia, né? Tecnologia. Eu tenho aparelhos que, se o paciente chegar a cair, ele avisa 3 números de telefone que o paciente levou uma queda. Legal. Isso é excepcional. Eu tive uma mãe mesmo que tem... Para segurança, segurança. Né? Comunicação. Né? O filho está lá trabalhando e deixou o pai em casa, o pai levou uma queda, o filho recebe a mensagem, ó. Caiu há tanto tempo e não levantou. Isso para quem tem o pai, a mãe idoso, né? Que às vezes tem que deixar em casa, às vezes. E eu tenho uns teimosos também que quer morar sozinho. E eu falo para eles, tem que morar com os filhos. E como é que lidar com um idoso que não quer usar o aparelho, né? É complicado, Olha, né? é difícil. Tem alguns que são bem resistentes. Não sei por quê. Eu acho que alguns, eles têm um preconceito, sabe? Igual eu tive um que falou assim para mim, não, mas agora todo mundo vai saber que eu tô velho mesmo. Né? Isso é uma coisa... É um tabu, né? Tabu, porque ele usa... Esse que falou isso para mim, ele usa óculos. Só que o óculos hoje virou acessório. Todo mundo quer usar óculos. E o aparelho... Gente, é tão bom. Eu saí de casa antes de vir para cá, né? A minha filha falou, mamãe, te amo. E me abraçou. E uma pessoa que
se perde nas palavras porque não consegue ouvir. Eu acho que a visão, a audição são sentidos importantíssimos, né, para a nossa convivência. Com certeza. Não é? Então, eu acho que a pessoa tinha que dar uma importância para isso. Né? Fernanda, essa questão da prevenção, né, Fernanda? Que às vezes a gente não dá muita atenção para isso, né? Exato, exato. E às vezes até assim, na prevenção, procurar o profissional, receber um acompanhamento, pode, se não trazer uma cura, né? Mas vai lidar, por exemplo, a questão do aparelho. Exato. Que você vai usar, vai melhorar e pode impedir um progresso de uma determinada, porque você vai receber uma orientação, um tratamento. É por isso que é importante. Exato. Né? Pastor, inclusive, há muitos estudos concretos sobre isso. A pessoa que tem perda auditiva, ela é muito mais propensa a ter AVC, Alzheimer, e agora há pouco tempo foi diagnosticado também a demência. Né? Então, a pessoa que tem a perda auditiva, ela é mais propensa a acontecer isso. Então, imagina a pessoa por causa da perda, né, e acarretando tudo isso. Eu tive uma paciente, porque assim, junto com a perda vem o zumbido. Alguns pacientes que têm perda auditiva têm zumbido. Que eles falam, é um cigarro no meu ouvido, canta dia e de noite. É uma cachoeira. E aí, o que acontece? A pessoa que tem o zumbido, ela fica estressada. Imagina você com barulho 24 horas na cabeça, não te deixa concentrar. Aí vem o estresse, a ansiedade, a depressão. Eu tive um paciente na clínica que ele tentou suicídio por causa do zumbido. Para você ver, ó, a pessoa já estava triste porque não ouvia direito, aí veio o zumbido, que é um barulho atormentador que todo mundo reclama, né, que tem, e um suicídio. Quando ele foi até a clínica com a esposa, eu fiquei assim... Para mim foi muito impactante ele chegar e falar, olha, foi tão perturbador que eu cheguei a tentar o suicídio. Então, se você puder prevenir isso tudo, é muitas coisas que você não sabe o que pode acontecer. Dentro disso que você está falando, Fernanda, então é possível, por exemplo, uma pessoa que está tendo perda auditiva, causar até problemas de saúde mental também, né? Sim, com certeza. Eu tive um paciente... Desencadear outras coisas. E é estudo comprovado isso. AVC, Alzheimer e demência já é comprovado que quem tem perda auditiva tem mais porcentagem de desenvolver essas patologias. Então, assim, é muito grave. É muito grave. Tem que cuidar. E a prevenção começa de todo dia, né? Igual eu disse, liçãozinha de casa. Fone de ouvido, cuidado, equipamento de proteção, vamos usar. E percebeu que se alguém falou para você que você não está ouvindo bem, é porque não está mesmo. Então, na dúvida, faz o exame, vamos ver como está. Se não deu nada, ótimo. Se deu, vamos ver qual que é o tratamento. Se for aparelho, vamos usar. Vamos usar para não aumentar a perda, né? Para ter um convívio social bacana, né? Você disse quebrar esse tabu que às vezes a gente tem de algumas pessoas de usar o aparelho, né? Exato. A ideia de que usar o aparelho, discriminação, né? Exato. Por quê, gente? Porque é igual o óculos. Né? Usar o aparelho quer dizer que a pessoa quer viver bem, exatamente. Quer ter uma qualidade de vida. Vai melhorar a sua qualidade de vida. Vai melhorar. Eu tenho uma pacientezinha, ela tem 12 anos, pastor, e ela ama usar o aparelho auditivo dela, ama. Aí ela tem as redes sociais, ela faz as danças e mostra o aparelho dela. Então, assim, mas por quê? Porque ela viu a diferença. Ela me chama de tia Fernanda. Ela falou, tia Fernanda, na escola, os amiguinhos me chamavam, falavam comigo, eu nem prestava atenção. Depois que eu coloquei o aparelho, todo mundo fala comigo, eu dou atenção, a professora fala, eu estou tirando 10. Então, assim, ela viu. Os resultados. Então, por quê, né? Tem gente que fala assim, eu já estou velho. Oxe, mas é aí que tem que ouvir mesmo. Né? Porque agora a pessoa, quando ela é mais experiente, é aí que ela tem que conversar mesmo, passar experiências para nós, né? Para nós que somos mais jovens. Então, assim, aí que tem que conversar mesmo. Né? Eu falo pela minha avó. Minha avó colocou o aparelho ameaçada. Eu ameacei minha avó para colocar. Chegava em casa, ela não ouvia. E ela ficava com a minha filha, né? Eu falei, vó, se a senhora não colocar... Ela falava, eu ouço bem. Falava, vó, como que ouve bem, vó? Ó a televisão à altura. Aí eu falei, se a senhora não colocar aparelho, eu não vou deixar a senhora ficar com a minha filha mais. Aí ela falou, não, então vou colocar, vou pôr. Hoje ela não fica sem. A pilha está acabando, ela liga para mim, minha pilha está acabando. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe que ela não está ouvindo bem mesmo. Então, quando a gente empresta o aparelho para ela ir embora para a casa dela e conviver com a família esse tempo, ela começa a perceber e às vezes até fala, mas ninguém vai ver mesmo, né? Até que é discreto. E se vê?
E se as pessoas verem, né? Pelo menos você está ouvindo bem. É melhor Né? sua qualidade saúde, de vida, né? Então, aí qualidade você tá de vida. se Né? Então comunicando e ouvindo. tem que acabar esse tabu dos aparelhos auditivos, porque infelizmente está cada vez mais comum. Infelizmente. Fernanda, uma coisa interessante que eu queria... a pessoa pode comprar o aparelho sem consulta, assim, vende pela internet, assim? Não, de jeito nenhum. Não, isso é interessante não, trazer muita essa gente, informação, né? mas sabe o que acontece, pastor? Muita gente cai nesse engano, né? Nesse engano, porque o aparelho auditivo, ele é uma prótese auditiva. É uma prótese, igual uma prótese de perna. Porque a gente vai dar o ganho que não tem mais. Então, é igual, a perna está amputada, a gente coloca ali para dar o ganho que não tem mais a perna. É igual o aparelho. Então, você não pode comprar pela internet, porque aquilo não é um aparelho auditivo. Os da internet são amplificadores sonoros. Tá. Além deles não ser regulados através do seu exame, ele ainda vai atrapalhar as frequências que você ouve bem. Porque a audição, ela é um quadradinho cheio de gráfico, assim. Então, ainda que a pessoa tenha perda, algumas frequências ela vai ouvir bem, algumas ela vai ouvir melhor, pior, porque é a frequência aguda, a frequência grave, né? Os meninos aqui que mexem com a mesa de som sabem como que funciona. É da mesma forma a audição. Então, você comprar algo pela internet, ela vem um ganho só. Aí, a frequência que você está ouvindo bem vai piorar, porque está dando um ganho desnecessário. Né? Então, não pode comprar aparelho auditivo pela internet, até porque não existe. Aqueles lá são amplificadores sonoros, não é um aparelho auditivo. O aparelho auditivo só pode ser vendido através de um fonoaudiólogo. Tem que ter o acompanhamento profissional. Atrás da caixinha dos nossos aparelhos, ele vem uma etiquetona assim, ó, grande, com os dados da Anvisa. Eles são registrados na Anvisa e tem o CRF do fonoaudiólogo. Então, assim, é uma coisa séria. Então, por isso que não vai se encontrar aparelho auditivo na farmácia, nas lojas ortopédicas. Não vai encontrar. Somente num lugar onde tem um fonoaudiólogo especialista para aquilo. Né? Então, por isso que quando o meu esposo decidiu trabalhar com isso na cidade, porque não tinha, né, assim, acessível. Essa oferta aqui, né, de tratamento. Não tinha acessível à população. Tinha que ir para fora. Tinha que ir para fora. E aí, eu até falei para ele, quando ele propôs isso para nós, eu falei, nossa, a gente vai morrer de fome, porque eu nunca vi ninguém usando aparelho auditivo. Eu falei isso para ele. Na época, né? Na época, ele falou, você que não sabe. Depois disso, né, a gente vê que realmente tinha e tem muita demanda. Essa demanda, né? Tem muita demanda. Tem então, muitas assim, pessoas que têm problemas sérios, né, de audição. Tem, e é muita que você fala, meu Deus, nem acredito que é tanta assim. Até minha secretária, que há pouco tempo está com a gente. Em todas as faixas, né? Todas as Crianças, faixas. Adolescentes, jovens, adultos, todas. Né? Idosos. É claro que o nosso maior público são os idosos. Os claro. idosos. Porque já tem todos, né? Igual o senhor falou. Antigamente trabalhava com os maquinários muito, né, barulho. Já vem toda a trajetória de vida, né? Então, e o próprio metabolismo, né? Exato, do organismo é um desgaste. da perca, né? Você vai perdendo, né? Exato. Eu falo para os meus pacientes, eu falo, gente, é igual um carro. Você compra um carro novo, daqui 5 meses ele já deu uma desgastadinha, o pneu já deu uma desgastada. Você tem que fazer uns reparozinhos, né? Troca o pneu e continua andando. Eu brinco com eles, né? Ó, nós vamos dar uma ajeitada aqui no pneu, se eu continuo rodando mais uns 10 mil quilômetros aí, né? Então, assim, tem um desgaste rodando natural. bem. Rodando bem. Então, eu até brinco, meu paciente mais velho, ele fez 100 anos agora. E aí eu brinco com ele. 100 anos, meu paciente mais velho. E aí eu brinco com ele, falo assim, ainda quero vender uns 3 par de aparelho para o senhor a cada 10 anos. Aí ele faz as contas, assim, olha para mim e fala, minha filha. Eu falo, não, ixi, daqui 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos. Né? Então, assim... Tem toda a faixa etária, mas normalmente são os mais idosos, né? Mas tem de todo o tamanho lá. Tem de pequeno, de 4 aninhos para cima, de 3. A minha paciente mais novinha tinha 3 aninhos. Para cima tem bastante. Então, cada vez mais comum. Então, se a pessoa se prevenir, a gente vai evitar mais ainda, né? E se caso tenha perda, procure ajuda, né? Procure ajuda, não fique com vergonha, porque a vergonha... Você vai sentir de você mesmo a hora que você souber que você poderia ter procurado ajuda e não foi. Né? Verdade. Fernanda, então diga para nós aí, né, onde é que fica a clínica de vocês, né? Tem as pessoas que estão, vou fazer... Quem está aqui em Rondonópolis está nos assistindo e tem observado, assim, que depois dessas suas colocações das causas, e tem...
e tem observado que a audição não anda bem. Onde é que fica a clínica? Como agendar? Como procurar vocês, né? A nossa clínica fica bem no centro da cidade. Fica na Avenida Tiradentes, esquina com a Rua Pochorel. Fica bem na esquina. O número é 1377. Então, desce a Tiradentes, né? Passa ali a Fernando Correia, mais 3 quadras do lado direito, bem na esquina. Avenida Tiradentes, esquina com a Pochorel. E como que a gente trabalha lá? Agendamento. Por quê, pastor? A pessoa vai lá, ela ainda vai ver, ela vai ver se ela está com uma perda. Uhum. Então, a gente sempre sugere que vá a esposa, que vá os filhos, que vá a família. Porque ajuda no diagnóstico. Porque ajuda. Às vezes, descobriu ali naquele momento, então, quanto mais gente ficar interagida do assunto para ajudar o paciente naquele momento, é melhor. Legal. Então, por isso que a gente trabalha com horário agendado. É claro que se a pessoa chegar lá a qualquer hora, vai ser atendida também. Mas a gente gosta de trabalhar com horário agendado porque o doutor vai estar disposto e disponível para aquele paciente, para aqueles familiares, para as dúvidas deles, né? Então, liga para nós, a gente agenda pelo telefone. Né, o telefone fixo é o 3022 1020 e o WhatsApp é o 999980585. Manda lá um WhatsApp para nós. As meninas vão agendar um horário de acordo, né, com a agenda da pessoa, né, com os afazeres dela. E aí você pode ir, levar o seu familiar, né, tirar as dúvidas. E aí vai passar primeiro com o Dr. Jonathan, vai fazer o exame. Não é chegar lá e ele vai pôr um aparelho em você. Não é assim. Vai primeiro fazer o exame, diagnóstico, um acompanhamento, ver como que tá. Se der mesmo uma perda auditiva, nós vamos mostrar os aparelhos, a pessoa vai testar. Tem um teste, né? É um teste, né? Vai para casa, fica uns dias com esses aparelhos testando. Então, é uma experiência. Né? Não é nada assim, cheguei lá, igual a gente vai na ótica, né? Cheguei, compro um óculos e vai embora. Não, é todo um processo, né? todo um processo, né? Às vezes as pessoas chegam lá e falam, não, mas eu já usava aparelho, quero só comprar. Separa um aí para mim. Não é assim, a gente não trabalha assim. A gente quer que a pessoa primeiro conheça o produto, saiba, né? Até porque a gente está tratando de saúde. Exatamente. Nós não somos um comércio. A gente vende o aparelho porque é a forma que ele é passado para o cliente. Mas nós somos uma clínica de reabilitação auditiva. Então, em primeiro lugar, a saúde do paciente. Né? Então, a gente precisa primeiro tratar isso para depois a gente falar sobre venda. Né? Então, é assim que a gente trabalha lá no Comunicar. E todo mundo lá é tudo muito querido. As meninas da recepção são bem queridas também. Atende, faz um cafezinho lá para os pacientes, tem chazinho, tem bolachinha, né? Porque né, principalmente os mais idosos, almoçou 11 horas, 1 hora da tarde já está com fome, né? Exatamente. E a gente tem cafezinho, né? Cafezinho, uma bolachinha lá, então sempre tem. Então liga para nós, agenda, né, seu horário, leva seu familiar, até mesmo você, né? Porque não custa nada. Vocês também estão no Instagram, tem a Estamos no Instagram, o Instagram é Comunicar Aparelhos Auditivos, o site também é Comunicar Aparelhos Auditivos, o Facebook também é tudo Comunicar. A hora que vocês entrarem lá, vocês já vão ver meu rosto lá. Comunicar. @Comunicar Aparelhos Auditivos. Então tá aí, galera, ó. Cuide-se, né? Cuide-se da sua... procure atentar para o que foi recomendado aqui. Fone de ouvido, como? Limpeza, cotonete. O fone de ouvido é da altura que você consegue ouvir as pessoas à sua volta. Ter o cuidado com o cotonete, né? Cotonete. Né? Ter o cuidado não, acabar com o cotonete, gente. Acabar mesmo, né? Acabar, pastor. Não acabar, não pode, gente. Como que... Fernanda, como que limpa, então? Pega a toalha e põe no dedinho. Põe a toalha no dedinho. Tá vendo? Aprendendo aí, ó. É porque a gente só briga, né? Meus pacientes falam assim, só briga, mas não... Não, vamos ensinar também. Põe a toalha no dedinho e aí limpa a orelha aonde o dedinho alcançar com a toalha. Aí lá dentro não limpa. Você tem que procurar um profissional. Exato. Quando encher de cera, procura um profissional, normalmente é o otorrino que faz a lavagem. Faz a lavagem e aí fica tudo certo. Eu mesmo vai fazer 9 anos que eu não limpo minha orelha e está limpinha. Se pegar o otoscópio agora e olhar, vai ver que está limpinha. Porque a cera produz de acordo com o que você tira. Tá. Então, se eu não tirei, ela não produz. Porque ela fala, tá legal, não precisa fazer. Porque, entendeu? E aí ela vai aprofundando, né? Exato. Então, quanto mais limpa, mais tem. Por isso que o pessoal fala, nossa, mas eu limpo tanto minha orelha, mas ela é tão suja. Porque ele limpa demais. Né? Então, cotonete, gente, já joga fora a caixa aí, né? E usa só a toalha, o lenço umedecido, aonde chegar aqui com o seu dedinho.
Valeu. Muito bom nosso bate-papo, né? Obrigada, pastor, foi um prazer. Nós poderíamos aprofundar ainda mais, tem muito pois mais assunto, a gente mas se deixar, vamos deixar para uma outra oportunidade. Para outro encontro, né? Você vai voltar aqui conosco e nós queremos agradecer aqueles que estão aí nos assistindo, estão inteirados conosco aí no canal. E não esqueça, se você gostou do nosso bate-papo aqui, compartilha, né? Compartilhe, curta, comenta, né? Exatamente. se inscreve no canal. Aí, se inscreva no canal, né? gente. Venha ser parceiro da gente, né? E nós estamos aqui a cada edição trazendo uma gota de sabedoria, trazendo uma informação, trazendo uma utilidade, né? Pública também, né? Assim, uma necessidade para cuidar da saúde das pessoas. Inclusive, né? quero parabenizar, né, vocês desse podcast incrível. Hoje eu olhei todos os vídeos lá. Gente, assistam os outros vídeos também, né? Que às vezes, eu vou assistir só lá o da Fernanda porque ela mandou pra mim, porque eu vou mandar pra todo mundo. Não, assista os outros, tem muita informação bacana, né? Um podcast muito legal. A gente traz diversos assuntos. A gente fala sobre política, sobre saúde, bacana. A gente fala sobre música, a gente fala sobre esporte, e assim a gente vai, né? Ótimo, assunto, ótimo, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Sempre tendo a palavra de Deus, né? Como nossa regra de fé e de prática, porque esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso objetivo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é para nos nortear também na nossa vida diária, né? Na nossa vida diária. Ela faz diferença nisso. Inclusive, tratar da saúde é uma recomendação da palavra de Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo, temos que cuidar então, dele. Eu tenho que procurar lá meu fono, né? Para saber como é que está, procurar meu otorrino, procurar meu oftalmologista e assim por diante, né? Meu cardiologista. Vamos cuidar da nossa saúde. Exatamente. Né? Então, o nosso podcast hoje foi para tratar desse assunto. E se você sabe de alguém que tem dificuldade nessa área, olha aí uma boa informação. Tá? É verdade. Nós agradecemos. Obrigada. Até a próxima edição. Não deixe de dar o seu like. Nós agora vamos para um bate-pronto, ok? Para a gente estar encerrando. Vai vir a vinheta aí e a gente vai para um bate-pronto agora, tá ok? Ok, obrigada. Então vamos lá. Fernanda, um hobby. Música. Comida. Churrasco. É rodonopolitana mesmo. Churrasco. E um time de futebol. Flamengo. Aí tem um camarada ali que tá vibrando. Flamengo. Amigos. Poucos, porém de qualidade. Isso. Família. Tudo pra gente, né? Eu sou muito família. Em primeiro lugar, né? Deus sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Fernanda, Deus abençoe. Você que está nos assistindo aí, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até mais. Até a próxima.